Boa noite, meus irmãos. É bom encontrá-los mais uma vez, ainda que virtualmente, né? Nada substitui a presença física, o fato de a gente estarmos juntos, né? O calor humano. Mas grato a Deus porque temos esse monte de tecnologia que tem nos facilitado. Né? Se fosse em outros tempos, poderia ser bem mais difícil. Então, a gente agradece a Deus, porque ainda que estamos vivendo, a gente tem essas ferramentas que podem ser úteis para nós durante esse período de pandemia. E, sinceramente, eu estava até falando com o meu soma na quarta-feira, a gente cansa disso, né? E eu estou cansado desse papo de pandemia, eu acho que os irmãos devem estar igualzinho, né? Mas foi a condição que Deus colocou a gente para estar vivendo e certamente Ele tem bons propósitos com isso, Ele está no controle de todas essas coisas. Né? E é em meio a tudo isso, né, que a gente tem de viver o Evangelho. Né? Alguns sabem, né, o quanto eu sou impactado por missões. Né? Eu não sei, até me perguntavam antigamente, né, pastoral, missionário. Eu acho que eu não sou aquele perfil desbravador, sabe? Aquele cara que vai plantar a igreja, ou missionário pioneiro. Pode ser que Deus me capacite nisso em algum momento da minha vida, mas é só eu ouvir uma necessidadezinha no campo que aí eu já começo a estudar sobre o assunto, meu olho enche de lágrima e eu já começo a levantar minha mão, né? Eu vou, eu vou. E os desafios são grandes na obra missionária. Você já parou para pensar? Né? A dificuldade que é você viver longe da sua família, viver longe dos seus amigos, longe da sua igreja local. Algumas vezes nem igreja tem, afinal de contas você é o desbravador daquele local, vai plantar uma igreja numa cultura diferente, com costumes diferentes. Né? Muitas vezes são idiomas diferentes, com formas diferentes de se comunicar. Às vezes pode ser até o mesmo idioma, mas a forma de se comunicar é diferente. Realmente é uma grande luta e envolve realmente também uma grande disposição, uma grande dedicação por parte do crente, né? Para batalhar então a favor do Evangelho nesse contexto. Mas quem disse que é só longe, né? Só quando nós estamos distantes, que nós temos que ter essa grande disposição. Né? Quem disse que o trabalho aqui, perto, né, na nossa cidade, no nosso bairro, às vezes com a nossa própria família, é fácil. Né? O Warren Wiersbe, não sei pronunciar direito, mas é mais ou menos isso. Né? Tem uma coleção de comentários de todos os livros da Bíblia. Ele fala assim que a vida cristã não é um parque de diversão, mas sim um campo de batalha. Somos filhos na família de Deus, desfrutando a comunhão do Evangelho, mas também somos soldados defendendo a fé do Evangelho. A propósito, né, em nosso texto que vamos ler hoje, nós vamos ver que muitos termos militares são usados por Paulo. São pelo menos 4 termos militares que ele vai usar que vai sustentar essa intensidade da vida cristã. A gente vive nos nossos dias de hoje em meio a grandes desafios. Mesmo em nossa cultura, em nossos dias, na nossa cidade, nós estamos travando realmente uma batalha árdua. Estamos cada vez mais mergulhados, por exemplo, dentro da pós-modernidade. Uma das características da pós-modernidade é a ausência de absolutos. E nem o que a ciência afirma como absoluto escapa. Exemplo, a gente tem 2 cromossomos X e XY. O que esses cromossomos eles fazem? Eles definem a sexualidade do indivíduo. XX, mulher. XY, homem. Se eu não me engano é isso. Tá? Não sou especialista. Mas agora, nos nossos dias, a sexualidade ela é relativizada. Ela é colocada simplesmente como uma construção social e o indivíduo, então, ele tem que se libertar dessa opressão, dessa construção social de que do relacionamento heterossexual, e homem e mulher, porque aí pode se manifestar de diversas formas. A criatividade vai ser o que manda. E a pessoa tem que, então, se libertar e se expressar da forma como ela entende. É um negócio que não faz sentido. Biologicamente, nós já somos definidos dessa forma. Por exemplo, no campo da política não existe mais uma verdade. Tudo depende da narrativa que está sendo construída para a versão da qual está sendo
contada, e aí então em tudo é possível acreditar e é possível você construir enredos que vão parecer verdade. Né? E dentro da igreja existem expressões mais escrachadas, das mais escrachadas, né? E de pronto a gente já percebe, né? É mal cheiroso, e aí então a gente sente o mau cheiro e logo se rejeita aquilo ali. Mas existem algumas infiltrações que são tão danosas quanto, e elas vêm de maneira bem mais sorrateira. Né? É criado, por exemplo, um ar de espiritualidade, né? Eles estão num local, reunidos num local que no nome é colocado ali uma expressão também que parece espiritual, né? As músicas parecem espirituais, o vocabulário usado parece espiritual, mas a verdade não está ali, né? Muito menos o Espírito Santo. Né? Um líder que está em ascensão aí nos nossos dias, e um desses movimentos que tem surgido para perturbar a igreja, disse que a Bíblia não é a palavra de Deus e que nós então devíamos olhar para esse livro, que é um livro como qualquer outro, né, como Jesus olharia. Né? Então, a pergunta que eu faria é aonde que esse rapaz, a partir de onde, né, esse rapaz conheceu a Jesus? Né, se não for pela Bíblia, que revela então Jesus, o Emanuel, cada um pode criar a sua versão de Jesus, né, a seu gosto. Logo, esse Jesus então não existiria, ele seria só um fruto da nossa imaginação, não se sustentaria uma fé assim. Por isso que a gente tem a Bíblia, a revelação do próprio Deus, que é firme, né, na qual a gente pode confiar, que é a verdade. Né? Esse mesmo líder, né, esses dias também surgiu um vídeo dele, ele afirmando que ele não crê na soberania de Deus. E olha só, tá? É isso que tem entrado nas nossas casas, sobretudo entre os jovens. Pode ser que os nossos jovens, nossos adolescentes, até mesmo você, não ouçam esse fulano, né? Mas ouve, né, e participa de eventos do qual tem parceria com a igreja desse fulano ou com ele mesmo. E então, a única diferença, talvez, né, em boa parte deles, é que esse teve coragem de se assumir, né, e os outros eles ficam numa área nebulosa e, na verdade, eles creem de forma, no mínimo, parecida. A gente tem que estar muito atento. Né? Os nossos dias são um grande campo de batalha, sem contar que grande parte do sucesso do inimigo muitas vezes pode ser atribuída a nós mesmos, né, discípulos de Jesus, que muitas vezes não vive o evangelho com a seriedade que deveria ser vivido. E os nossos irmãos de Filipos, nós vamos estudar um texto de Filipenses hoje, sofria com os desvios doutrinários, né, e pressões externas aí do seu tempo. O apóstolo Paulo e os demais apóstolos, eles conviveram diante dessas lutas também, né? E boa parte das cartas do Novo Testamento foram escritas justamente para alertar a igreja, o povo de Deus, e corrigir, né, os nossos irmãos quanto a esse combate. E no texto de hoje, que nós vamos ler, eu queria que nós pudéssemos olhar 3 alertas que o apóstolo Paulo nos faz para que possamos viver com empenho a vida cristã, né, em união, na dependência de Jesus Cristo. São 3 alertas que o apóstolo, então, irá nos fazer, né, para nos mostrar que nós devemos viver a vida cristã com empenho, né, a vida cristã nós devemos viver em união, em comunhão, e tudo isso na dependência de Cristo. Vamos ler o nosso texto, então. Filipenses 1, a partir do versículo 27. Filipenses 1, a partir do versículo 27. Abram suas Bíblias para que possamos acompanhar juntos, né, e você possa conferir aí na sua Bíblia a leitura. Só uma observação, né, que eu esqueci de fazer logo no início, é que nós, semana passada, encerramos, então, a série Refúgio em Meio ao Caos, a exposição do livro de Naum, em breve começaremos outra. Né? Hoje eu estou fazendo só um sermão avulso, né? E hoje eu queria que nós então olhássemos para esse texto de Filipenses. Filipenses 1, a partir do versículo 27, diz assim:
Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Esse é o nosso texto de Filipenses, onde vamos ver então esses 3 alertas. E o primeiro alerta que eu queria compartilhar com os irmãos, nós encontramos nessa primeira parte do versículo 27. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. O primeiro alerta é, Igreja de Filipos, vivam de acordo com a fé de vocês a todo custo. Aconteça o que acontecer. Quando nós olhamos para os versículos anteriores, nós podemos ver que Paulo, ele sabia o que era viver a vida cristã a todo custo. Ele estava preso por causa disso. A única acusação que Paulo tinha era de pregar a Cristo. E ele defendia Cristo, ao ponto de correr risco de morte, de entregar a sua própria vida. Agora este prisioneiro, pelo amor de Cristo, e por amor ao Evangelho, escreve a uma igreja encorajando eles a fazer a mesma coisa, de assumir a vida cristã e vivê-la de maneira coerente, ao ponto de assumir o custo, o preço que for necessário ser pago. Notem o texto, não importa o que aconteça, ainda que viver Cristo seja um risco de vida, Paulo afirma, exerçam então a sua cidadania celestial, vivam o Evangelho. Nesse texto aqui de Filipenses, no versículo 27, nessa primeira parte, diferente como o apóstolo costuma fazer em outros momentos, onde ele vai falar assim, andem de modo digno, vivam de maneira digna. Aqui ele vai usar de uma maneira diferente, uma expressão diferente. Afinal de contas, ele está escrevendo para uma colônia romana. Uma colônia romana marcada pela política, pela própria democracia e pela luta por essa cidadania. Paulo ele vai usar essa palavra no versículo 27, exerçam a sua cidadania. Exerçam a sua cidadania. Esse termo que ele está usando é um termo muito comum, para aquela localidade, onde os irmãos de Filipos, certamente eles compreenderiam muito bem o que Paulo estava querendo dizer. Basicamente, dizer para que os nossos irmãos ali de Filipos exercessem a sua cidadania de modo digno do Evangelho, seria então a mesma coisa de dizer vivam o Evangelho neste mundo de maneira digna. E não apenas saber sobre ele, não apenas conhecer a respeito dele. Em outras palavras, o que ele estava querendo dizer é vivam o que vocês creem, vivam de acordo com a fé de vocês. Na atualidade, mais do que pessoas que conhecem a respeito da Bíblia, nós precisamos de crente que vive exatamente aquilo que a Bíblia ensina. O Evangelho ele visa mudar a nossa vida, ele visa mudar a nossa mente, os conceitos, a forma como a gente vê a própria vida. E o resultado disso deveria ser uma mudança prática, uma verdadeira transformação. E veja alguns exemplos que nós encontramos às vezes nas nossas igrejas e observe as incoerências. Às vezes uma jovem, ela sabe que Deus deseja que ela se case com um rapaz convertido. O que significa que ela estaria então sob o mesmo jugo, debaixo da mesma fé. Mas aí então ela resolve namorar um rapaz que não conhece a Cristo, ela se casa com ele e ela ainda vai querer que Deus abençoe o casamento dela.
Né? Um casal, ele sabe que Deus ele abomina o divórcio. Mas aí acontece alguma crise, eles vêm a se separar e muitas vezes eles agradecem a Deus por causa que foi de uma maneira pacífica e tudo correu muito rápido. Uma outra situação, um pai. Ele sabe que na Bíblia, por exemplo, Deus condena sexo antes do casamento. Mas ele concorda ou simplesmente se omite, negligencia essa responsabilidade, deixando que seu filho namore e beije tantas quantas moças, o seu filho conseguir, sem orientar ele sobre a desobediência que ele está cometendo para com a vontade do nosso Senhor. Enfim, hoje nós temos muitos que leem a palavra, mas não estão vivendo o que ela diz, diante das pessoas desse mundo. Então, exercer a cidadania de maneira digna do Evangelho é viver a palavra de Deus enquanto você convive com a sociedade que está te cercando, fazendo ela perceber que você, então, é de Jesus, que você teve, então, a sua vida ressignificada por Ele, e que você, então, vive exclusivamente para a glória dEle. Aqui nós aprendemos que devemos viver a vida cristã com todo o empenho no nosso dia a dia, fazendo as coisas desse dia a dia, se relacionando com as pessoas do nosso dia a dia e assim vai. Paulo sabia que não existia coisa que mais incomoda, ou arma mais poderosa nesse campo de batalha do qual nós estamos inseridos, do que crentes que vivem realmente a sua vida cristã de maneira compatível com o Evangelho. Então, o primeiro alerta é: vivam de acordo com a fé de vocês a todo custo. Aconteça o que acontecer, seja crente e viva também como crente. Seguindo no nosso texto, ainda no versículo 27, nós vamos ver o segundo alerta, que é: vivam a fé de vocês em comunhão e com ação. Vivam a fé de vocês em comunhão e com ação. Ainda no versículo 27, para vocês viverem a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. A igreja de Filipos ela estava sendo atacada numa das áreas mais vitais da igreja, era a quebra da comunhão. Seus membros eles estavam fazendo a obra de Deus, tentando pelo menos, mas fazendo de maneira dividida. Paulo vai então os exortar para que eles então estejam firmes em um só espírito, como uma só alma e lutando juntos pela fé evangélica. A unidade da igreja, conforme a gente olha aqui no versículo 27, ela deve ser expressa num só espírito e alma. A ideia aqui trazida é quanto às afeições, como nos sentimos diante das pessoas, como nós reagimos a ela. Isso fala acerca das coisas que realmente são importantes então para nós. Essa unidade ela também deve ser expressa no nosso trabalho. Nós devemos lutar juntos pela fé evangélica. A igreja não é apenas um amontoado de gente vivendo num parquinho de diversões, mas é um grupo de soldados trabalhando juntos pelo mesmo objetivo, lutando. Paulo diz que os crentes, então eles devem trabalhar de maneira organizada, juntos, todo mundo como se fosse um esquadrão, todo mundo com a mente focada, olhando para o mesmo alvo, usando da mesma estratégia, seguindo as mesmas ordens do capitão, e avançando então, cooperando para o avanço do Evangelho. Também devemos expressar a nossa unidade quanto à nossa fé. A igreja precisa ter unidade doutrinária. Precisamos lutar não por modismos, não por doutrinas ou por costumes, tradições simplesmente humanas, mas precisamos lutar pela fé evangélica. Fora da verdade, nós jamais teremos unidade. Agora, quando nós somos atacados em nossa fé, em nossa comunhão,
né? Somos atacados quando nós falhamos em algum assunto, né? E alguém vem dizer que é assim mesmo. Não se preocupa, não precisa pedir perdão não, deixa para lá. Nós somos atacados quando alguém diz que somos, às vezes, uma igreja fraca, sabe por quê? Porque lá vocês não barganham milagres, né? A gente não barganha a fé. Nós somos atacados na fé, né? Nós somos atacados na nossa comunhão quando nos posicionamos em favor, né, das Escrituras e somos chamados de retrógrados, atrasados, né, de mente, fundamentalistas. Né? Às vezes, e geralmente, né, são os de dentro que falam isso pra gente. Muitos cristãos, né, justamente nesse ponto, eles vão fraquejar, acabam abandonando as suas armas e fogem do campo de batalha nessas horas de tribulação. Outros, né, eles vão se distanciar não da obra, mas eles vão se afastar então dos irmãos, né, e rompem então a comunhão fraternal. Paulo então vai trazer a exortação para que nós possamos estar juntos, firmes, lutando pela fé evangélica. Portanto, vivam de acordo com a fé de vocês, custe o que custar, né? Aconteça o que acontecer, né? Leve a fé de vocês até as últimas consequências. Afinal de contas, Cristo morreu por vocês. Né? Vivam essa fé em união, né? E já que estão unidos, né? Unidos então, mãos à obra. Mas Paulo ainda vai trazer um terceiro alerta, que nós vamos encontrar no versículo, a partir do versículo 28 até o final do capítulo então. Né? Vivam por Cristo, né? E não se deixem intimidar. Versículo 28, a partir dele, nós lemos assim: sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Nesses 3 últimos versos nós poderíamos destrinchar ele em outros pontos. Mas certamente a gente vai passar pelo livro de Filipenses de ponta a ponta, versículo por versículo. Em outra oportunidade a gente pode destrinchar ele mais, né? Para não tomarmos muito tempo. Vamos nos ater somente a esse alerta, né? E vejam que interessante. A igreja de Filipenses, dos Filipenses, né, também sofria oposição de dentro e também sofria oposição de fora. Em toda a história da igreja, a igreja ela sempre teve inimigos que saíram de dentro dela mesma, como também teve os que surgiram de fora, a sociedade, o mundo, o sistema que a gente vive. Mas como agir diante dessa oposição? Quando questionam, quando zombam a nossa fé, ou quando tentam fazer distorções daquilo que nós cremos, para que então, enganados, nós acabamos servindo outros interesses que não o interesse de Cristo. Paulo ele nos diz então, não se deixem intimidar pelos que se opõem a vocês. E gostaria de lembrá-los, João 15, 18, 19, as palavras que Cristo nos deixa. João 15, 18 e 19 diz assim: se o mundo vos odeia, saiba que primeiro do que a vós outros, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. De certo modo, nós não devemos abaixar a guarda nem um minuto sequer contra os ataques do mundo contra a igreja. Quando dissemos que a mulher deve ser submissa ao marido, isso trará ataques da parte da sociedade. Da mesma forma, quando a gente fala o padrão que o marido deve amar a sua esposa. Isso é utópico. Vão falar e vão nos atacar.
Quando dissermos ou falarmos a respeito da vara da disciplina, certamente isso vai trazer ódio da sociedade para cima de nós. Quando dissermos que sexo fora do contexto e fora do compromisso do casamento legal e do casamento bíblico é pecado, isso também vai trazer ataque dos de fora para dentro da igreja contra nós. Enfim, o discurso bíblico, ele é contrário ao discurso da sociedade dos nossos dias, do sistema desse mundo, seja qual for a época. Mas isso não é novidade nenhuma. Jesus falou disso, Paulo está falando disso para os nossos irmãos ali de Filipenses, e é isso que acontece agora com todos nós. Mas o apóstolo, ele afirma, no verso 28, que ficar firmes para nós é evidência da nossa salvação, que recebemos da parte de Deus. Agora, o ataque do mundo contra nós, isso vai resultar em destruição para eles. Irmãos, desde que nós entramos no Evangelho, nós estamos acostumados a pensar sempre no que Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Agora, o que nós temos feito por Cristo? Paulo está nos informando que uma vez salvo, agora é a hora da gente viver então para Cristo. Este é o tempo do que vamos fazer por Jesus. No versículo 29 e 30, Paulo ele vai nos afirmar que, sendo salvos por Jesus, ele nos deu o privilégio não apenas de crer, mas também de sofrer por Jesus. Os filipenses, eles estavam vivendo as mesmas lutas de Paulo. Mas o apóstolo lembra os irmãos, o cristão, ele não se alegra em crer em Cristo somente, mas também em sofrer por Cristo. Assim, o ponto aqui é viver por Cristo, não apenas viver com Ele, não apenas sermos abençoados por Ele, mas vivermos por Ele. Defender a fé, seja lá qual for o preço, se posicionar, amar, não o trair, nem abandonar a sua igreja. Será que você está pronto para isso? Vivam de acordo com a fé de vocês, a todo custo. Vivam essa fé de vocês em comunhão e com ação. E vivam por Cristo, e não se deixem intimidar por coisa alguma. Esses são os 3 alertas que Paulo traz para nós. Minha oração é para que diante da pressão dos nossos dias, onde estão perguntando, a sociedade está perguntando, onde está o seu Deus? Em meio a tudo isso, que a gente não ceda, a gente nem envergonhe o Evangelho, nem a Cristo, mas que por nossas vidas as pessoas percebam o testemunho da fé de um Deus provedor, de um Deus soberano que está no controle de todas as coisas. Que em meio a esse período de isolamento, a gente não se acostume com isso, e a gente nem se acomode, ao ponto disso essa situação virar um empecilho para que nós possamos desfrutar de comunhão. E que diante dos ataques que surjam, que nós não nos intimidemos, mas que de fato nós possamos permanecer em Cristo e amá-lo então até o fim. Vamos orar? Pai, obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado hoje. O Senhor mais uma vez sendo um Deus de graça e misericórdia sobre nós. Temos provado disso e queremos dizer que somos extremamente gratos, Pai. Sobretudo porque o Senhor nos trouxe a verdadeira vida, a salvação, por meio do Seu Filho Jesus. E por favor, Senhor, nos auxilie a realmente vivermos a nossa vida de maneira digna do Evangelho, e no contexto no qual nós estamos inseridos. Que possamos sempre olhar para os outros, um para o outro, para esse corpo chamado igreja, o corpo de Cristo, então vivermos para edificarmos uns aos outros, e então vivermos realmente uma vida de mutualidade, de amor um para com os outros, e que assim, juntos, um ajudando o outro,
nós não venhamos a nos intimidar diante das pressões que venham surgir da parte de fora, né? Nem dentro surjam às vezes intrigas ou qualquer outra coisa que venha minar a pregação do seu evangelho, né? A expansão do teu reino sobre a terra, e que nós possamos então permanecer firmes no Senhor. Abençoe essa semana que se inicia, que seja uma oportunidade, né, de experimentarmos a sua graça, né, do seu consolo, do seu amor sobre nós e vivermos então de maneira digna do seu evangelho. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe meu irmão, né, continue orando para que essa fase passe logo. Né, como eu disse lá no começo, eu não aguento mais. Né, e eu acho que vocês devem estar compartilhando desse mesmo sentimento, né? Que Deus dê sabedoria para as nossas autoridades para tomarem as decisões corretas, adequadas para nós como povo, né? Pela liderança da nossa igreja, para que possamos também tomar as decisões certas, como voltar, quando voltar, como fazer essa volta, né? E que seja logo, né? Que Deus possa dar o remédio adequado para essa doença, a vacina adequada para essa doença, ou simplesmente fazer sumi-la. E então podemos estarmos juntos todo mundo de novo. Né? Continue orando, tá bom, meu irmão? Deus está no controle de tudo isso, certamente Ele quer trabalhar nos nossos corações, Ele ouve a nossa voz, Ele tem bons propósitos para tudo isso das nossas vidas. Boa semana a todos, né? E até breve. Olá, igreja. Que bom poder falar com vocês de novo. Espero encontrá-los todos bem, que estejam tendo um bom domingo, estejam tendo um bom tempo em família, um bom tempo dedicado ao Senhor juntos, aproveitando esse dia. Aliás, dia que é especial. Hoje nós comemoramos o Dia do Pastor e não gostaríamos de deixar essa data passar em branco. Somos muito abençoados pelos pastores que temos e queremos aproveitar esse momento para lhes trazer uma mensagem de gratidão. Portanto, Pastor Roni, Pastor Levi, venho aqui em nome da igreja dizer muito obrigado. Muito obrigado por estarem entre nós, muito obrigado por estarem pastoreando, serem nossos pastores. Obrigado principalmente pela forma como vocês se dedicam à palavra e como a ensinam. Obrigado porque a ensinam em sua plenitude, não só o que agrada a nossos ouvidos, mas trazendo a vontade perfeita de Deus para nós. E somos muito abençoados por isso. E obrigado também porque vocês são homens que vivem essa palavra. Homens que têm demonstrado em sua vida, em suas ações, em suas famílias, o desejo de servir e honrar a Deus em cada área dela. Somos muito gratos por isso também. E gratos também pelo cuidado que vocês têm e demonstram com cada um de nós, cada uma de nossas famílias. Desejamos realmente que Deus dê todas as bênçãos dele a vocês, às suas famílias, e que continuem por muitos anos ainda abençoando a nossa igreja. Somos realmente gratos e temos aí uma pequena homenagem das crianças, seus professores que prepararam para vocês nesse dia. Assistam e sintam-se amados por nós, por toda a igreja. Hoje é um dia especial, um dia que para todos é muito legal. De alguém que nos cuida com amor, como ovelhas que somos do Senhor. Sua vida inteira devoção, como a Bíblia ensina ao pecado dizer não, a viver em comunhão, a tratar a todos com amor. Pastor, meu pastor.
dia do pastor. Pastor, um beijo doce. Não. Mesmo que eu não tenha fé que move montes, nem o amor que tudo espera e tudo crê, mesmo que eu não compreenda os teus planos, tudo que eu encontro leva a você. Mesmo que eu fale que te amo e que por você me entrego até morrer. Se no outro dia eu te negar 3 vezes, teu perdão me cura e me faz viver. Há correntes de amor que me prendem a você, e se um dia eu sair, não terei pra onde ir. São correntes que me livram da prisão do meu pecado e me atam para sempre em seu regaço. Duro é te seguir, mas impossível te deixar. Duro é te seguir, mas é impossível, te deixar. Mesmo que eu não tenha fama entre os homens, nem receba o que essa vida oferecer, mesmo que eu perca tudo que conquisto, nada disso me separa de você.